Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana Botan, sou jornalista, storyteller e estou aqui com o objetivo desse canal, um objetivo de educação espiritual, tá? E aí, como você vai ver ao longo dessa série, a educação espiritual visa o nosso alinhamento. O alinhamento, a gente viver uma vida alinhado com o nosso propósito divino, com o nosso eu maior, com o self, que é a nossa essência verdadeira. Então, aqui a gente está no nosso terceiro vídeo da série, né? Na verdade, teve a introdução, teve a aula 1 sobre a autorreferência e teve a aula 2 sobre o entendimento de qual é o seu Dharma, né? Então, se você não assistiu, assista esses vídeos. Eu tô dividindo didaticamente o que eu acredito serem os conceitos, os pilares dessa educação espiritual, a partir da tradição hindu, principalmente do yoga, né, dos ensinamentos dos tratados espirituais como o Bhagavad Gita, o próprio Buda e mesmo Jesus Cristo. Né? Então são ensinamentos dos grandes mestres em que a gente se apropria para a nossa vida mundana hoje. Né? O que esses grandes ensinamentos milenares hoje ainda encontram eco na nossa vida de um ser humano de 2020. Né? Essa é a verdadeira mitologia, a verdadeira história. Independente do tempo em que ela foi contada, ela é perene, ela é eterna nesse sentido. Então, assim, beleza, Mari, você falou que o Dharma, né? Então, o objetivo da vida espiritual é caminhar para o supremo alinhamento com o nosso eu superior, para que a gente tenha uma vida mundana, uma vida aqui do trabalho, dos relacionamentos, mas que estes relacionamentos, esta profissão, ela esteja alinhada com o meu eu maior, ela esteja alinhada com a minha essência, com o propósito divino que veio manifestado para mim, né? E aí a gente tem uma vida de equilíbrio. Né? Como que a gente descobre esse Dharma, né? Ele é simples, porque é inato, mas não é necessariamente fácil, porque é aquilo que eu sempre falo, né? Então, nós viemos com um potencial divino, com algo que naturalmente vai se manifestando através dos nossos dons e talentos, dos nossos interesses, das nossas aptidões inatas. Só que a nossa sociedade, infelizmente, é uma sociedade que desvia o ser da sua essência, né? E aí vai com uma série de comandos de fora para dentro, uma série de comandos, você vai, infelizmente, impedindo que esse ser se manifeste livremente, e você vai colocando barreiras, camadas e uma série de coisas que vão impedindo esse ser de se manifestar como ele gostaria, como ele é, né, naturalmente. Então, o Dharma, você saber qual é o seu Dharma, você tem que entrar em contato com você. E é aí que entra o propósito do yoga e da meditação. Vocês estão percebendo que eu estou tentando colocar a vida espiritual de uma maneira prática, para que a gente entenda que não é sair fazendo yoga e meditação porque é o novo exercício do momento, ele é super saudável, ele regula todos os seus sistemas e deixa você com uma mente equilibrada, o seu ser equilibrado. Não é essa a razão que a gente vai procurar. Então, a primeira razão para você procurar o yoga e a meditação são mecanismos para que você consiga ouvir o seu coração, né? Para que você consiga entrar em contato com o que é esse seu self, como ele se manifesta para você. Porque não é através dos sentidos externos e nem mesmo você indo praticar uma aula de yoga com o seu tapetinho que você vai descobrir. Você não precisa praticar necessariamente numa escola de yoga para que você pratique yoga, né? Então, para que você entre em contato com a sua estrela divina, né? O que eu tô aqui para fazer? O que eu faço bem? O que me preenche? O que me coloca numa posição de estar em contribuição no mundo? Aquilo que eu sei fazer com uma forma singular, autêntica e muito bem. Que aquilo me preenche. Como que você entra em contato com isso? Como que você descobre isso? Se de repente você foi uma pessoa desviada do seu caminho, se você até hoje você nunca parou para olhar para isso e você foi tendo uma vida reativa, né, que foi só indo, né, na roda de samsara, que a gente fala, é a esteira da vida. Entrou na esteira da vida e não parou nunca mais para refletir. Foi andando, andando e tá aqui, ó, girando, mas nunca parou exatamente para pensar, putz,
Será que é esse caminho que eu queria estar seguindo? Será que eu peguei a estrada certa ou de repente eu peguei um desvio lá atrás e agora eu tô aqui nesse cenário que eu não tô gostando muito, não tô me reconhecendo, né? Será que eu tive o cuidado para olhar se eu tô vivendo realmente a vida que eu vim aqui para viver, que condiz com a minha essência, com quem eu sou, de fato? Então é aí que entra o propósito do yoga e da meditação. O yoga, até eu vou trazer o Bhagavad Gita para vocês aqui, pra gente ir conversando, né, e lendo, se apropriando desses ensinamentos. Mas o último capítulo do Bhagavad Gita é o yoga da libertação. Então, por que a gente pratica yoga? Para que a gente se liberte do sofrimento. E por que a gente sofre? Porque a gente está identificado com o nosso ego, o nosso personagem eu menor, e não conhece a dimensão do self, do eu maior, da centelha divina que existe dentro da gente. Como que eu sei que eu não estou alinhado com o meu self? Se a minha mente está muito barulhenta. Se eu só conheço, se eu só vivo na minha dimensão mental. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Presta atenção, assim, exemplos clássicos que nos permitem identificar se a gente está dentro da mente ou está apropriado de toda a nossa dimensão. Quem nunca foi no banco pagar uma conta, parou o carro no centro e não depois esqueceu onde parou o carro? Eu era mestre em fazer isso, parar o carro no shopping, no estacionamento do shopping, tava lá toda tagarelando na mente, blá, 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 porque fulano de tal fez isso pra mim, porque, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso estudar aquilo, porque eu preciso falar isso, eu preciso falar aquilo, e preciso, e bababá, e tudo aqui, ó, tagarelando aqui na mente, e o corpo mesmo parecendo um zumbi, né, o The Walking Dead, andando, o corpo tava no estacionamento do estacionamento do shopping, fechou o carro, mas eu nem prestei atenção, eu não tava ali olhando, eu parei aqui na seção E12, né, tô prestando atenção aqui, tô caminhando, o sol tá quente hoje, nossa, eu tô suando aqui, nossa, como minha mente tá tagarela hoje, tá bom, Mariana, você tem que falar isso, tem que fazer aquilo, mas agora não, agora a gente tá aqui no estacionamento do shopping, a gente veio aqui no shopping, né, ou aí você tá almoçando, e você nem tá sentindo o gosto das coisas, você nem tá sentindo a textura, você tá lá mexendo no celular, comendo. Então, aí, né, inclusive aqui eu vou colocar um texto sobre o que não é yoga. Lembre-se que todo vídeo vai ter uma leitura complementar, tá? E aí você procura, seja no meu site ou seja aqui no YouTube, na descrição, sempre vai ter um link. Pega lá pra você ver. Yoga, eu conto essa história, né? Eu fui assaltada 2 vezes. As 2 vezes que eu fui assaltada era porque eu tava ouvindo música nas alturas, caminhando pela rua totalmente desatenta, sem prestar atenção nas pessoas que estavam ao redor, se tinha gente suspeita, se não tinha. Não tava prestando atenção. Então, aí fui assaltada. Ou outras vezes eu tava sempre no mundo da lua, então às vezes você tá lá com os amigos ou no trabalho, tá todo mundo conversando sobre uma coisa e eu tava lá. De repente, minha mente já tinha ido embora. O meu corpo estava aqui, mas a minha mente estava longe. O yoga, gente, ele busca... Yoga quer dizer união. Então, união com o quê? União com essa fonte, gente. A consciência maior que habita dentro da gente. A gente não tá com a luz da consciência ligada aqui agora. Então, por isso que eu falei no último vídeo, está atento? Aqui agora? Sim, sim, sim. Você tá aqui com qualidade de presença, me ouvindo, me assistindo, deixando que o que eu falo ecoe dentro de você e percebendo o que a Mari tá falando, que reações sobre o que a Mari tá falando tá vindo à tona pra mim. Eu tô lembrando disso, eu tô pensando nisso, tá me vindo um medo, tá me vindo uma insegurança, tá me vindo, nossa, é verdade, né? O yoga, gente, é essa consciência plena de tudo que está acontecendo com você no aqui e agora. Né? Então lembre-se que nós somos um ser, né? O ser humano é um ser complexo, é um ser integral, nós temos mente, nós temos corpo, nós temos a dimensão emocional, temos a dimensão da nossa psique, da nossa alma, que é essa conexão com um propósito, com algo maior, né? Então o nosso corpo, o nosso ser é muito complexo.
A gente precisa estar alinhado e consciente de todas essas nossas dimensões no aqui e agora a todo momento. A gente não pode ser The Walking Dead, gente, que sai por aí fazendo as coisas de uma maneira totalmente reativa e inconsciente. Ah, vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar. Tô nesse trabalho porque é esse trabalho que apareceu. Ah, tô fazendo isso, fico assistindo Netflix à noite porque é a única coisa que eu quero fazer. Nem sei, não sei por que eu assisto Netflix, não sei. Entendeu? Essa vida de não sei, essa vida de inconsciência, de tanto faz, tanto fez, ou uma vida de falta de consciência mesmo, de atenção na ação. Peraí, gente, eu tô... Por que eu tô tão desligado? Por que eu vivo esquecendo onde eu parei o meu carro? Sabe? Por que eu tô tão estressada? Por que eu tô acordando com taquicardia? Pera lá, né? Então, assim, você tá se observando com integralidade ao longo da sua vida, no seu fazer diário? Então aí a gente já entendeu o que é yoga. Yoga é atenção na ação, é união de todas as suas partes, mente, corpo, emoções, e essa consciência maior que observa, né? Então eu falo isso no vídeo da autorreferência. Yoga é o passo atrás que fala, opa, que percebe o personagem agindo, o personagem reagir, querendo reagir, as emoções que afloram no personagem, os pensamentos que afloram no personagem, mas existe uma dimensão maior que está observando isso tudo. E aí eu posso escolher se eu vou agir a partir dessas coisas que estão acontecendo ou se eu vou dar só um passo atrás e só... Peraí, deixa eu marinar isso aqui para eu entender o que esses sinais estão querendo me mostrar. Então, isso é yoga, tá? Você não precisa entrar numa aula de yoga para praticar yoga. Eu espero que você esteja praticando yoga aqui agora comigo, conforme eu esteja te falando. Use os vídeos da Mary Sweet, use os textos da Mary Sweet para você exercitar yoga. Atenção na ação, calma, qualidade de presença. Não vou ficar multitarefa agora não. Agora não é hora de multitarefa. Para. Se esse vídeo tem 13 minutos, eu vou reservar 13 minutos para estar inteiramente presente assistindo esse vídeo. Eu não vou ficar multitarefando, porque isso é um sério desvio, tá? A multitarefa, a pressa, todas essas coisas, a reatividade, todas essas coisas são muito perigosas. Se vocês não prestarem atenção, elas podem te levar a um estado de adoecimento. Então, muito bem. Entendemos aqui o que é o yoga. E a meditação? Onde que a meditação entra nesse ponto? Na verdade, antes disso, né? O yoga, para quem não sabe, o yoga é uma filosofia de vida milenar. Ela tem, sei lá, milhares de anos, 3.000 anos, organizada por Patanjali, né? Que ou foi um sábio ou um grupo de sábios que sistematizou o yoga, mas ele já era antigo. Então, é uma filosofia milenar. Ela tem 8 passos. Esses 8 passos são preceitos morais e algumas coisas físicas, né? Como os pranayamas, que são o uso da respiração, como os asanas, que são aquelas posturas físicas que puxa a perna aqui, que a gente vê muito no Instagram e acha que é yoga. Aquilo é só um dos passos do yoga, né? Que são os asanas. São as posturas físicas, firmes e confortáveis, que buscam o nosso alinhamento. A meditação está dentre esses passos do yoga. Então, lembre-se, o objetivo do yoga é a união com o nosso eu maior, realizar a consciência divina nesse personagem. Entender que essa fagulha divina, essa consciência que observa, ela está dentro de você. Você não é o ego menor, você é essa consciência. Antes do ego, tem uma consciência maior que observa, que sustenta isso tudo. A meditação é você se desidentificar com os pensamentos. Então, hoje a gente vive uma vida desgovernada, né? Como se refém dos sentidos, né? Então, o que é gostoso eu vou atrás, o que é ruim eu rechaço, né? O pensamento que é bom eu fico aqui nutrindo, o pensamento que é ruim eu, pelo amor de Deus, não quero nem saber disso aqui. Né? Então, uma vida de rejeições ou apegos, né? E Krishna fala isso também no Bhagavad Gita. O grande sucesso do yogi, o grande objetivo do yogi é a serenidade interior, sem rejeições e sem apegos, inabalável pelo externo. Serenidade interior, firmemente centrado no eu sou, na consciência suprema. Então, a meditação é você passar a
ao invés de estar somente dentro da sua mente, dos diálogos mentais, esqueceu o carro porque você nem sabe, você estava tão dentro da mente que você esqueceu, se desligou da realidade objetiva, a meditação é você ativar o eu observador. Você simplesmente perceber que a mente é só mais uma das dimensões do ser humano. Assim como tem o corpo, assim como tem as emoções, como tem a alma, tem a mente. Essa mente pequena, a mente pensa mesmo, a mente é tagarelinha mesmo. Mas você não está refém dessa mente, né? Então, o objetivo do yoga e da meditação, por consequência, é atingir um estado de equanimidade mental, um estado de tranquilidade mental, né? Para que a gente possa ter uma mente sadia, porque uma mente muito barulhenta, e eu posso falar porque eu tive um transtorno mental, eu tive pânico, e trabalhei por anos com isso, fiz um documentário, trabalhei numa ONG, né? Tem todas as minhas informações aí. Eu estudei sobre isso. A mente barulhenta, gente, ela é um sinal de alguma coisa errada, de feridas, de traumas inconscientes. Se você tem a mente muito tagarela, e a gente sabe que a gente vive nessa sociedade reativa, que dá esteira que não para de rodar, da roda de Sansara, que fica repete, sem consciência, essa vida essa vida ela gera traumas, ela gera feridas. E aí a sua mente se torna suja, se torna uma mente poluída, cheia de coisas. A minha mente era tão barulhenta, gente, que eu chegava a ter, a minha visão chegava a ficar até turva. Tinha vez que eu não conseguia nem estar presente na realidade porque a minha mente estava muito barulhenta. Estava com muito ruído mental. E eu não conseguia sentir cheiro, não conseguia sentir as coisas porque a mente era muito forte, né? Então, é importante você entender que a meditação e o yoga, eles são um treino para que você passe a observar a sua mente com distanciamento. E como se você estivesse sentado na margem de um rio, observando pela correnteza os pensamentos passarem, mas você não se apega a nenhum pensamento. É como se você estivesse zapeando a TV, mas você não se apega ao conteúdo que você está passando. É simplesmente observador atento. Simplesmente observador atento. Simplesmente observador. Guarda essa palavra.